misericórdia, nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 3. Glória Livro a de Deus. Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Bendito seja o Te Senhor. amamos tanto, Senhor. No título da palavra, irmãos, diz assim: A cura de um coxo. Discurso de Pedro no templo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que estava sentado a pedir esmola à porta de Formosa, do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes e conheceis. E a fé, que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos o profeta, semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados, nesta noite, por grande misericórdia, o Senhor revelou a sua palavra, uma palavra que temos o conhecimento, neste livro de Atos, um livro que retrata, após a morte, a ressurreição
a ascensão de Cristo na nossa vida, na vida de todos que estavam ali presentes naquele momento, aqueles que os acompanharam. Irmãos, e após a manifestação do Espírito Santo, depois que eles foram contemplados com a descida, com aquele fogo que caiu do céu, e deram a eles o privilégio de receberem este presente de Deus, que é o Espírito Santo, eles receberam os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, todo o poder de Cristo caiu sobre eles. E com isso, irmãos, eles faziam, não em nome deles, mas em nome de Jesus, as maravilhas, os milagres, as libertações. E a inspiração do Espírito Santo, que tomava a boca desses homens, desses servos de Deus, que foram testemunhas vivas da vinda de Cristo, que deixaram tudo para segui-lo. Eles, na inspiração dada por Deus, pregavam, e pela pregação, pelos seus discursos, o Senhor convertia as almas. Só que neste caso, não foi só um discurso, ou não foi só palavras inspiradas no Espírito Santo. Naquele dia, a história de um homem que desde a sua nascença ele possuía uma enfermidade incurável. Ele não tinha a força nas suas pernas. Ele não andava. Ele precisava que alguém o carregasse todos os dias até a porta de um templo para que ele pudesse ganhar uma esmola. E antes de conhecermos a Cristo, nós éramos carregados pelas nossas fraquezas e nós pedíamos esmola porque não éramos conhecedores de Cristo. Irmãos, mas chegou um dia em que o Senhor teve misericórdia daquele homem. Chegou um dia na sua história onde, por certo, a sua esperança já tinha ido embora, porque ele sabia que ele não conseguiria andar. Ele já se arrastava por anos, ele já pedia esmola por anos. Por certo, ele ouviu falar de Cristo. Imagina, irmãos, ele pensando, que pena, Cristo fazia tanto milagre e eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Eu não tive o privilégio de conhecer aquele Senhor que curava os cegos, que libertava os leprosos, os coxos, e perdoava os pecados daqueles que tinham tantos pecados e eram julgados segundo uma lei humana. Imagina que esse homem coxo, ele tinha o sentimento de não ter conhecido a Cristo, e a esperança que ele tinha enquanto Cristo era vivo era de agarrá-lo, de conversar com ele, de pedir para ele, Senhor, me liberta. Só que com a morte de Cristo, a esperança desse homem foi embora. Olha, irmãos, o início dessa palavra, na inspiração e na comunhão do Espírito Santo. Só que ele não tinha conhecido ainda um Cristo vivo. Ele não sabia do poder que era dado e que foi dado para aqueles que confiavam, criam e serviam a Deus. Que o Espírito Santo, Consolador, ele seria derramado entre os homens, e os homens fariam prodígios e maravilhas, tantas quais o Senhor Jesus fez ao longo da sua passagem aqui na terra. E aquele homem, sem esperança, que pedia esmola, ele teve um encontro naquela hora da oração, na hora nona, às 9 horas, não sabemos qual dia foi, porque aqui não está dizendo, mas ele foi mais uma vez arrastado ali no seu dia, pedindo uma esmola,
sentado no chão. Pedro e João olharam e estavam passando. Glória ao Senhor. Por certo, o coração daqueles homens ferveram na presença de Deus. E o Senhor falou para eles: Pedro e João, neste homem tem milagre. Glória a Jesus. Eu quero ter um encontro com este homem hoje. E aí, irmãos, Pedro e João, fitando os olhos, disse: olha para nós. Como pode ser o olhar de um homem coxo que nunca andou e que recebe esmola? Só pode ser um olhar de amargura, um olhar de tristeza, um olhar de inconformidade, não entendendo o porquê nasceu daquela forma, não entendendo o motivo da sua luta, de passar por aquilo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes não teremos as respostas para a nossa luta, não teremos as respostas dos porquês que fazemos ao Senhor, mas saiba que como aquele homem não tinha resposta, ele ainda tinha a esperança de um dia ter encontrado com Cristo, e chegou o Glória a dia em Deus. que Cristo encontrou com ele. Não mais em forma humana, não mais em carne, mas em espírito e em verdade. Glória ao nome do Senhor. E hoje a tua alma está como daquele coxo amargurado, sentado no chão, com medo, triste, abatida. Tua alma está desse jeito. Mas diz o Senhor, pela comunhão e pela fé: olha para mim, glória ao nome do Senhor. Alma cansada, alma batida, alma que espera uma resposta. Hoje chegou o dia do Senhor encontrar com a alma. Olha para mim, ó coxo. Olha para mim, ó batido. Olha para mim, ó perseguido. Glória ao nome do Senhor. E assim, queridos, ele olhou. Mas qual foi a esperança dele? Assim como todo dia da sua vida. A esperança dele era de receber uma esmola. Era de receber uma migalha, uma moedinha, um pedaço de pão, um peixe. Não sabemos. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa daqueles dois homens. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou para o homem: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu sou um homem que não tenho riqueza nenhuma nessa terra, mas eu tenho algo precioso. Eu carrego no meu coração, que é templo e morada de Deus, o Espírito Santo. E na comunhão, ele falou assim para aquele homem: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmãos, imagina essas palavras para um homem que era coxo de nascença, sem esperança, sem poder colocar o seu pé no chão. E ainda, olha só aqui, está escrito: a mão direita foi estendida àquele homem. Qual é o símbolo da destra? O símbolo da destra é Cristo, que está à destra do Pai. Poderia ter escrito aqui a mão esquerda, mas não foi, foi a direita. Ele estendeu a mão direita, simbolizando Cristo, e falou: filho, pega na minha mão, levanta, porque a tua prova acabou. Glória a Jesus. Irmã, tu estás na comunhão, irmão, para ouvir esta palavra, para pegar e ouvir acabou. Levanta. Hoje é o dia de eu te colocar de pé, te diz o Senhor. Hoje é o dia de tudo voltar no lugar. Hoje é o dia do Senhor ter um encontro contigo. Olha para o Senhor. Tenha fé em Cristo, que hoje Ele está entrando na tua vida por meio desta palavra. Esta palavra trará um grande retorno. Hoje o Senhor não está respondendo os teus porquês, mas Ele está te dando uma
ele, bendito seja o nome do Senhor. E ele, estendendo a destra, levantou aquele homem. Irmãos, aquele homem, por certo, não sabia nem o tamanho da sua altura. Ele nunca tinha ficado de pé. Imagina ele olhando de pé, glória ao Senhor, e entrando no lugar, os seus pés voltando para o lugar, os seus artelhos sendo reconstituídos, e ele firmando os seus passos. Imagina a alegria daquele homem quando ele alcançou esse milagre. Irmã, o Senhor vai colocar tudo no lugar. O Senhor vai entrar na tua vida. O Senhor está colocando hoje a tua mão poderosa sobre a tua vida, sobre a tua alma. O Senhor hoje está passando um curativo nas tuas feridas. Hoje o Senhor está tendo encontro contigo. Bendito seja o Senhor que manda essa palavra. Olha, irmãos. E aí, os dois começaram a carregar aquele homem. Por quê? Porque aquele homem estava muito feliz. Aquele homem estava muito entusiasmado porque recebeu do Senhor uma vitória. E assim na nossa vida, quando nós recebemos um milagre, uma obra de Deus, aquilo que nós esperávamos, na presença de Deus a gente se alegra, a gente pula. Às vezes pulamos mesmo, mas aqui no sentido figurado, a gente se regozija na presença de Deus. Quando a gente recebe aquilo que esperávamos, a nossa oração de gratidão, às vezes, nós sentimos que nem somos merecedores disso. Mas, filha, o Senhor te diz, aquilo que eu te prometi está de pé. Tu é merecedora. Eu não esqueci de você. Eu ainda farei aquilo que pediste. Olha, irmã, hoje o Senhor está desatando algum nó. Hoje o Senhor está tirando, irmãos, glória ao Senhor, na comunhão que o Senhor nos dá. Uma obra contrária que foi feita na vida de alguém. O Senhor hoje está lançando fora aquilo que foi feito em cima do teu nome. Praga nenhuma chegará à tua tenda, irmã. Glória a Jesus. Olha, irmãos, nós não temos nada, nós somos vazios. Mas, irmãos, aonde entra o Espírito Santo de Deus, o demônio vai embora. Aonde entra a voz do Senhor, os espíritos precisam correr. Irmãos, hoje na comunhão que o Senhor traz nesta palavra, o que fizeram para ti não vai prosperar, o Senhor está te guardando. Eu sou o Pai dos Espíritos, nada vai prosperar. Foi feito, foi pensado, foi colocado o teu nome. Quiseram fazer algo ruim contigo, com a tua casa, mas hoje o Senhor, o invencível guerreiro, o leão da tribo de Judá, ele corta todo o laço do mal na tua vida. Não vai prosperar o que fizeram. Aquilo que propuseram diante do inferno, o Senhor hoje está lançando fora. O Senhor hoje está entrando no inferno para te justificar. O Senhor hoje está entrando na tua vida para te exaltar. Como entrou na vida daquele coxo para justificá-lo, o Senhor está entrando na tua vida para te justificar. O Senhor está pegando na tua mão. Irmã, o Senhor está te colocando de pé. Aquele que colocou um peso sobre a tua alma não tem força diante de Deus. Olha, irmã. A irmã estava sentindo uma aflição no coração por esses dias que não era uma aflição como já tinha sentido em outro momento. Era uma aflição diferente, uma angústia de morte. Senhor, me leva que o meu peito parece que vai explodir. Eu não estou aguentando. Sabe o que era isso? Era um trabalho daqueles que não gostam da tua alma e da tua casa. Mas hoje chegou o Senhor com a autoridade do céu, irmã, para dissipar todo o mal na tua vida. Não vai morrer, não vou te recolher. Hoje eu te justifico perante aquele que te acusa. Glória ao nome do Senhor. Me manda essa palavra. E assim, irmãos, aquele homem entrou escorado, abraçado junto a Pedro e João.
E quando eles entraram no templo, todos conheciam aquele coxo, porque aquele coxo estava todos os dias na porta do templo. E quando eles entraram, e aquele coxo entrou andando, todos se surpreenderam. Como pode? O que aconteceu? Vamos lá! E, por certo, uma multidão ficou em torno de João, de Pedro e daquele coxo. E para não perder a oportunidade, o que Pedro fez? Um discurso para aqueles homens no templo. O Senhor fez esse milagre para mostrar a salvação. E ele disse: olha, por que vocês estão maravilhados com isso? Por que vocês estão espantados com essa obra? E aí, irmãos, ele faz um apelo àqueles que foram vitoriosos no Antigo Testamento, que aquele povo israelita tinha como grandes homens e grandes profetas. Olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso pai, sabe o que ele fez? Ele glorificou o seu filho Jesus. Só que vocês entregaram este para a morte. E tudo que nós estamos fazendo aqui é em nome deste santo e justo. Nós não estamos fazendo nada em nome de ninguém. O que nós fazemos aqui é em nome de Jesus. E ainda ele diz: se arrepende de tudo que vocês estão fazendo. Aceita Cristo como Salvador. Aceita Ele, o Senhor Jesus Cristo, como aquele que perdoará os seus pecados. E aí ele retoma na história, dizendo que muitos profetas e até Moisés já proferiam palavras de futuros e profecias sobre a vinda de Cristo. E ele diz, Moisés, depois ele diz sobre Samuel, todos aqui diziam sobre Cristo, sobre a vinda de Jesus, mas vocês se esqueceram dele. Vocês deram ele à morte. Como um cordeiro inocente, ele pereceu. Só que esse que morreu, ele vive. Irmã, Jesus vive. Olha que coisa linda. Ele não está morto. Quando tu oras, irmã, quando tu clama e fala, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele chora contigo. Ele intercede a tua petição junto a Deus. Mas às vezes a irmã sente um vazio no coração, achando que o teu clamor e a tua oração não está chegando a Cristo. Mas pela inspiração do Espírito Santo que mandou essa palavra nessa noite, não pelo irmão Rinaldo, que o irmão Rinaldo não teria condição, capacidade de pregar uma palavra dessa, mas por aquele Cristo que nos inspira a dizer a necessidade da irmã e do irmão. O Senhor, pela sua inspiração, diz, filha, eu tenho ouvido a tua oração todos os dias. Eu tenho chorado amargamente pelos teus choros. Eu tenho te abraçado no dia da tua angústia. Eu tenho feito lutas do impossível para te guardar do mal. E eu estou ao teu lado. Luta mais um pouquinho, batalha mais um pouquinho. Porque não é do meu tempo, diz o Senhor, é do tempo de Deus. Mas Ele vai interceder, o Senhor, nosso Deus, em a vida. Olha, irmão, nós não temos condição nenhuma. Nunca o Senhor deu uma palavra como essa a mim. E o Senhor sabe o porquê. Porque o Senhor queria e precisava mandar essa palavra hoje. Porque tudo que tu passaste, desde o tempo da tua mocidade, a tua vida nunca foi fácil. Parece que tudo na tua vida sempre foi um esforço dobrado. Para uns, para outros, tudo um pouco mais fácil, mas quando chega na tua hora é um pouco mais difícil. Parece que o cerco fecha, que aquilo que era simples se torna difícil, que aquilo que estava certo de acontecer não aconteceu e te gera uma vergonha. E você desanima e vai aos pés do Senhor. Senhor, por quê?
Esse coxo que estava ali na porta, não está escrito, mas a gente pode imaginar. Quantas vezes ele deve ter questionado a Deus por que ele nasceu desse jeito? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci assim? Só que olha só, irmãos. Deus libertou ele quando? Quando Deus achou que era o tempo propício. O Senhor libertou ele naquele dia, naquele momento, porque o Senhor queria, naquele dia, naquele momento, que aqueles homens entrassem no templo e aquele milagre servisse de testemunho para aqueles homens israelitas poderem acreditar no poder de Cristo e aquelas almas serem convertidas. Tudo no tempo de Deus, por amor das almas, no momento que o Senhor quer. Não é no nosso momento, não é da forma que nós queremos e da maneira que nós imaginamos. Sabe, irmãos? Vou dizer para os irmãos aqui. Os irmãos têm conhecimento daquilo que nós passamos. Nós tínhamos uma viagem marcada, eu, minha esposa e meu filho de férias. Irmãos, era a primeira vez que nós íamos para um hotel que tinha tudo incluso. Nós íamos descansar, passar umas férias. O nosso planejamento foi: vamos tirar férias, vamos descansar, recuperar energia e voltar à nossa rotina. Só que 10 dias antes das nossas férias, o que aconteceu? O Senhor achou graça em nos provar com uma enfermidade no nosso filho, colocando nele um tumor na cabeça do seu fêmur. Foi internado, operado, e ainda está numa recuperação. Depois de 7 semanas de uma cirurgia, ainda não consegue andar. E eu vou questionar o Senhor o porquê? Claro que não. Nós não entendemos os porquês de Deus, e as suas respostas vêm no tempo certo, como veio na vida desse coxo. O que nós temos que fazer? Buscar a Deus força, misericórdia, para que o Senhor nos ajude a passar o que temos que passar. Mas por essa palavra, hoje, nessa quarta-feira, o Senhor chegou na tua vida, irmã. Olha que privilégio. O Cristo Salvador, o Cristo vivo, está passando na porta do templo, que é a tua casa. E ele te diz: olha para mim, fita os olhos em mim, pega na minha mão, levanta, porque hoje é o dia de eu passar na tua casa, de eu passar na tua vida e fazer uma grande obra. Eu estou entrando com um milagre na tua vida. Chega de chorar, chega de angústia, chega de pedir a morte. Hoje acabou a aflição no teu peito. O Senhor está tirando os ferros e as cadeias que te prendem, para que tu possa cantar na presença dele. É tudo na presença de Deus, tudo na vontade e no tempo do Senhor. E ele vos dará, segundo a sua misericórdia e a sua vontade, aquilo que o teu coração deseja. Senhor, eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu marido, pela minha esposa. Eu espero que o Senhor faça um reboliço na minha casa. Irmã, confere. A irmã vai pegar e vai começar a conferir todas as promessas que Deus fez. O Senhor já deixou de cumprir alguma? O Senhor já deixou de cumprir alguma, irmã? Em João, na epístola de João, aquelas 2 epístolas que vêm um pouquinho antes de Apocalipse, lá está escrito que foram testemunhas da vinda de Cristo à Terra. Lá no céu, Deus, a palavra e o Espírito. E o Senhor diz: olha só, irmãos, o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é testemunha daquilo que Deus promete. A palavra é o decreto de Deus.
E esta palavra hoje está fazendo um decreto na tua vida. Estou pegando na tua mão. Hoje eu estou te colocando de pé. Hoje eu estou te justificando para aquele que dizia que tu não sairia dessa luta. Hoje eu estou te colocando na presença de Deus, te diz a palavra, na presença do Pai. Porque hoje foi o dia aprazível de eu fazer um milagre na tua vida. Aquilo que estava desalinhado, eu estou alinhando. Aquilo que estava bagunçado na tua vida, eu estou arrumando. Você chegou a usar essa expressão, irmã. A minha vida está uma bagunça. Eu não estou conseguindo encontrar um rumo, não estou conseguindo encontrar um foco, não estou conseguindo encontrar um caminho para eu poder andar. Mas te diz o Senhor, eu estou limpando a bagunça, limpando o caminho, arrumando a tua vida por essa palavra, porque o Espírito te acompanhava, o Espírito desarrumava, o Espírito te causava dores, o Espírito te causava dúvida, o Espírito te causava angústia, mas hoje veio esta palavra para despertar a tua alma, para dissipar o mal na tua vida e dizer, eu estou limpando o teu caminho, pegando na tua mão, te colocando de pé e fazendo uma grande obra na tua vida. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém! Glória a Amém. Deus! Amém. Glória, Aleluia! glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nós vamos agradecer o Senhor. Quem o Senhor convidar, eleve uma oração de gratidão a Deus.